Só que nós devemos ter esse cuidado, esse alerta. Seguirmos esse alerta que o apóstolo Paulo nos deu. A tristeza na qual nós temos sido acometidos é pelo quê? É pelas coisas desse mundo? Ou é a tristeza operada por Deus por ainda não termos alcançado os bens celestiais que Ele já disponibiliza nessa vida? Pelo que nós temos nos entristecido mais? A tristeza pelos pecados, ela está para a alma, assim como a tristeza, a dor física está para o corpo. É para a nossa preservação. Aquele que não sente mais dores físicas, ele não tem meios para saber quando o corpo está sendo agredido. A tristeza da alma, a tristeza a dor da alma, ela é um artifício que Deus nos deu para que nós saibamos quando a nossa alma está sendo afligida pelos nossos pecados. Paremos todos nós de correr a todo custo da dor. Só um remédio, só apenas um remédio, ele cura. Não só maqueia o sintoma. As fugas dessa vida, elas maqueiam os sintomas das dores da nossa alma, da tristeza da nossa alma. Os prazeres, inclusive os lícitos, podem ser fuga. Os antidepressivos podem estar simplesmente maquiando. Estou condenando, assim como não estou condenando os prazeres físicos, lícitos, eu não estou condenando também os remédios que amenizam os sintomas de dores da alma, como, por exemplo, os antidepressivos. Estou dizendo que isso não serve de nada. Isso não é o ponto, não quero causar essa polêmica aqui. O que eu estou dizendo é que o único remédio que não é fuga, que não maqueia os sintomas do nosso problema, mas que resolve na raiz, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse evangelho que toca os nossos corações, nos confortando, nos consolando, nos lembrando das promessas do Senhor, é também o que nos aponta o caminho. Há um caminho a ser seguido. Não é simplesmente uma salvação pontual que é feita ali na regeneração, justificação. Não é isso. O caminho da salvação é o caminho que resolve os problemas da nossa alma. Já foi experimentada, muitas vezes na história, provavelmente hoje é experimentada, uma certeza tão grande da salvação, um amor tão grande pelo Senhor, que suporta as maiores, as mais terríveis dores. Está aí a história dos mártires da igreja. Está aí na própria Escritura a história dos mártires que foi registrada de forma canônica. Se alguém duvida da história contada pela igreja. Como é que pode pessoas sendo queimadas vivas em fogueiras salmodiando ao Senhor? Como é que pode? Que alegria tremenda é essa? Que gozo absurdo é esse? Então, há sim, um caminho que faz com que nós possamos experimentar o que o apóstolo Paulo disse verdadeiramente. Ele aqui não é chavão evangélico. Ele chamou todas aquelas tribulações que os irmãos conhecem de pequenas e momentâneas. Ninguém aqui, eu tenho certeza absoluta, porque eu conheço todos, sofreu 10% do que o apóstolo Paulo sofreu na sua vida. E é este apóstolo Paulo que diz isso. Leves e momentâneas tribulações. É isto que nós devemos buscar.
Quais são as dores que eu sinto? O que é que me faz murmurar, reclamar? O que é que me paralisa, que não permite com que eu faça o que eu devo fazer todos os dias? O que é? Não é 10%, não é 1% do que fazia sofrer o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo disse. E sabe qual é a evidência de que isso era verdade na vida do apóstolo Paulo? É porque ele não estava nem aí. É porque ele não estava nem aí. Ele fazia o que precisava ser feito, dia após dia. E se, por um lado, o apóstolo Paulo era aquele homem que disse assim, ó, leve e momentânea. E eram grandes os sofrimentos dele, o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu. Ele sofrerá de verdade. Não é esse sofrimentozinho merreca que a gente passa, não. Mas ele sofreu de verdade. E o próprio Senhor Jesus disse a respeito do que Paulo passaria. É sofrimento de verdade. Mas ele vai ver que muito importa sofrer por causa do meu nome. Veja o que o apóstolo Paulo fez. Veja o que o apóstolo fez. Veja o que ele conquistou. Veja o que ele conquistou. Nós estamos aqui hoje lendo a carta escrita por ele e falando sobre tudo que Deus fez por meio dele, da vida dele. O Senhor irá alcançar o seu povo e irá santificá-lo. A grande pergunta a respeito de nós é qual será o nosso papel nisso? Qual será o nosso papel? Nosso papel vai ser de um monte de menininho chorão, um monte de chorão. Somos isso? Um monte de chorões? Ou somos os que sabem, que têm consciência e que vivem aquilo que o apóstolo Paulo diz, aquilo que Cristo disse a respeito do apóstolo Paulo? Muito importa sofrer pelo nome de Cristo. Que o Senhor não só nos console por meio das suas promessas de redenção, mas que Ele nos dê forças, nos dê vigor, para que nós sejamos muito, muito produtivos no seu reino. Assim como o apóstolo Paulo foi, assim como os outros apóstolos foram, mas muitos outros discípulos foram ao longo da história. Glória a Deus pela sua palavra de consolo, mas também de ânimo que Ele nos dá esta manhã. E nós vivamos para a glória dele, verdadeiramente.